Olá, mulheres, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de uma rainha que aparece no Antigo Testamento e que foi citada por Jesus. E o versículo que a gente vai ler vai ser o que Jesus disse, mas está a história toda dela em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9. E aí em Mateus 12, 42 é o que Jesus falou. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Nós vamos ver juntas aqui o porquê que Jesus falou isso. A rainha de Sabá, no reinado de Salomão, ouviu da sabedoria dele, da tamanha sabedoria, tamanha riqueza que o rei Salomão possuía, e ficou curiosa e foi com toda a sua comitiva. Ela era uma rainha etíope, eu até fiquei confusa aqui porque ele fala rainha do sul, mas a Etiópia fica no norte da África e fica no sul em relação a Israel. Eu fiquei maravilhada com isso também, porque na época não tinha tanta ciência e a gente vê, que história e geografia importa desde o início do tempo. Então, ela veio com toda a sua comitiva, com muitas riquezas, fizeram um jantar, e nesse jantar ela fez todas as perguntas que ela gostaria de saber. E ela ficou encantada, era uma mulher riquíssima, uma rainha que tinha também muitas posses, era comum os reis presentearem uns aos outros, no início do reinado, como... e o princípio da etiqueta também provavelmente surge daqui. Quando você vai visitar alguém, é elegante você levar um presente. Então, desde os primórdios era isso que acontecia. Então, ela foi convidada a jantar. Nesse convite, ela fez milhares de perguntas. Aí ela viu tamanha riqueza diante as taças eram todas de ouro. Naquela época, a prata não era muito valiosa. A roupagem dos servos, cada detalhe. Era uma mulher que com certeza conhecia o finés e toda a liturgia, toda a etiqueta da época. Ela ficou encantada e maravilhada com toda a excelência que o rei oferecia, além de todo o conhecimento e sabedoria que ele continha. E por isso ela fala que só poderia vir de Deus mesmo. A Bíblia não relata em momento algum que ela era convertida à fé de Israel, a Jeová. Mas ela ficou maravilhada, ela veio de fora para ver. E nós percebemos também que ela é uma mulher generosa, de tamanho presente que ela ofertou ao rei e continuou ofertando. A história relata também que as especiarias, ela trouxe especiarias, joias, ouro, e essas especiarias foram exclusivas, únicas, que ele jamais recebeu de outras pessoas. Então ela teve uma generosidade e uma particularidade. E na teologia existe um significado para cada coisa, A Bíblia vai falar do ouro, o ouro refinado, que reflete a imagem, que purificado nos aproxima da imagem de Jesus. Então, mas o que eu quero atentar aqui é para essas duas características. Ela reconhecer que era verdadeiramente um homem de Deus. Então, Jesus usa a rainha aqui para dar o exemplo como Nínive, Sodoma e Gomorra para os discípulos, para a geração atual. E o exemplo da rainha foi que se ela veio do sul e foi até Salomão, que era um homem, como eu e você, a imagem e semelhança de Deus, porém limitado pela natureza caída, que eles olhassem para Jesus como o próprio Deus, sabendo que se vocês, discípulos, que foi revelado que eu estou aqui com vocês são melhores que essa rainha. Então, para ter consideração com Jesus. E ela era uma mulher que se interessava, hoje em dia, depois do renascentismo, há muitos quadros em homenagem a ela. Ela foi citada na Torá e foi citada também no Alcorão e citada no Antigo e Novo Testamento. É uma mulher notável em todos os sentidos. Há algumas especulações sobre ela
que é melhor eu nem confundir a cabeça de vocês com essa história. E pela fé a gente acredita no que a Bíblia relata. E a Bíblia relata exatamente isso. Se vocês quiserem ler, contemplar mais a história dela, leia 1 Reis 10, e tá tudo pertinho dessas histórias que a gente vem discutindo. Então a profundidade aqui é de que há historiadores que dizem que ela até se aprofundou em alguns assuntos para poder ficar à altura da conversa com o rei. Ela falou sobre artes, ela falou sobre política, ela falou sobre etiqueta, ela falou sobre especiarias, né? Provavelmente foram os assuntos edificantes, né? E com isso eu queria falar para vocês que tem uma frase que eu gosto muito, quando vocês se assentarem à mesa com mulheres, que vocês falem sobre empreendedorismo, sobre maquiagem, sobre crescer na vida, sobre trabalho, sobre filhos, mas nunca umas das outras, mal umas das outras. Se for falar, fale bem, né? Então, aqui você via que tinha um papo intelectual, né? Então, é um convite para abrirmos os horizontes, né? Hoje eu vejo, eu sempre detestei história. E hoje eu vejo o quanto faz falta. Se vocês quiserem aprender mais sobre história, tem a Ruth Salvino, que ela tem vários livros que correspondem à história das mulheres, a história antiga das mulheres da Bíblia. Eu tenho muito interesse pela literatura dela. Eu vi uns vídeos e me interessou bastante. Então, aí essa referência que eu vi também sobre a história das especulações foi o Ivan Lima, é um senhor que grava vídeos falando sobre algumas histórias. Só que nós temos que tomar muito cuidado para discernir o que é verdadeiro. Como eu disse, a nossa escolha é sempre pela fé, pelo que a Bíblia relata. Igual as histórias das novelas da Record. Eu gosto muito, quando eu assisto, eu fico maravilhada com alguns detalhes, porém, algumas coisas são baseadas em história, a gente tem que tomar cuidado para fidelidade bíblica, né? Sempre pautado na Bíblia. Então, se você conhece a Bíblia, você vai ter critério para poder julgar se aquilo está correto. Aqui em casa a gente adota esse critério, não é tudo, né, que eu deixo pesado as crianças assistirem, mas muitas coisas eu às vezes deixo assistir com equilíbrio, né? E explico algumas coisas. É engraçado que desde pequenininho o Elias assistia a Barata, né? Diz que tem, lá da Galinha Pintadinha. Nossa, como o tempo passou. E aí eu já exortava ele, já falava, nossa, que barata mentirosa, Jesus não se agrada disso. Então, assim, aproveitar como Jesus, aproveitar todas as oportunidades para poder ensinar, para poder edificar. Então, o puxão de orelha aqui é para a gente aprender e reconhecer, né, um grande líder que é inspirado por Jesus, né? A gente estudando, a gente vê, aproxima. Eu estudando agora, eu vejo tanto que o Levi sofre, porque ele nada mais quer do que passar todo o conhecimento que ele tem e que nós possamos caminhar juntos, né? E ele chegar lá na glória e não ser repreendido por ter guardado tamanho conhecimento. Eu vejo o sofrimento dele de querer ensinar tudo que ele sabe. Olha, ele sabe bastante coisa. Ontem a gente estava conversando à mesa, eu fui perguntar por quê, né, que Jesus falou isso. Aí ele me explicou, porque eu não tinha entendido direito. Aí eu falei, nossa, mas como, né? Será que eles fizeram alguma analogia? Aí ele falou, não, simplesmente porque se ela reconheceu Salomão, ele diz que ela vai ser usada para julgar, porque ela reconheceu Salomão e a geração atual não reconheceu Jesus sendo Deus e estando perto dele. Era isso. E aí, Kuyper vai falar assim, muito bacana, não se resume a pia, vassoura e panela. As mulheres devem abrir os horizontes para a intelectualidade, excelência, para a arte, a ciência, as letras. Então, a gente não deve ficar na mediocridade, tem sempre que aprender um pouco. Mesmo você sendo uma dona de casa, é passível a aprender. E se você trabalha fora, reservar um tempinho a leitura, aquele tempo que a gente gasta no celular à toa, aquele tempo que... Gente, a leitura, ela pode dispensar até os 4 hormônios bons. Serotonina, ocitocina, dopamina e
endorfina. Uma hora a gente pode falar sobre isso, mas outro dia eu fui pesquisar. Dependendo da leitura que você faz, você consegue dispensar todos esses hormônios. Eu percebi que na leitura eu tenho ficado menos ansiosa. Agora tem aquela ansiedade boa, né? Que você quer chegar ao final e aprender tudo, aproveitar ao máximo. E outra qualidade dela que eu vejo aqui, da generosidade, que é claro que a linguagem de amor dela era o presente, né? Era dar presente. E como fica feliz uma pessoa que tem dinheiro para poder dar presente. Eu gosto muito de dar presente. Mas eu vejo isso mais latente na vida da Miriam, minha irmã. É como uma pessoa, a gente dá exemplo assim próximo, porque eu tô mais próxima. Talvez vocês, algumas de vocês, são até melhores do que eu nisso. Mas eu acho muito engraçado quando uma pessoa tem uma linguagem de amor, de dar presente. Ela tá falando, eu te amo, que você vê no olho dela, brilha mais do que quem ganhou o presente. Então, que isso possa ficar no nosso coração, sair da mediocridade, né, buscar sabedoria, conhecimento, que a Bíblia vai falar que nós possamos honrar Jesus com todo o coração, alma, força e entendimento. Adoro esse versículo, me lembra do café. Então, vai dizer também que tudo seja feito para a glória de Deus. Nós nascemos, né, para fazer a vontade dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Então, que nós não fiquemos só do lado da admiração, porque ela vai embora e tudo fica por isso mesmo, não diz que ela converteu. Que não fique só na base da admiração, mas que nós possamos viver uma vida que glorifica Deus com o nosso entendimento também. Amém? Conhecer essa excelência, viver a decência e a ordem. Ela com certeza ficou admirada porque ela viu que no Templo de Salomão tinha essa decência, essa ordem. Eu tenho um interesse muito grande hoje, um dia eu achei que era bobeira, para aprender sobre etiqueta, porque a gente não sabe os lugares que Deus vai nos levar. A gente tem que traçar uma linha tênue entre andar com pessoas, seja num casamento, né? Hoje o Levi celebra casamentos, às vezes a gente tem que sentar à mesa com pessoas para poder ele falar sobre a liturgia do casamento, e também com pessoas mais humildes, menos provida, para a gente poder tramitar nos dois lados, né? Jesus tramitava com todo tipo de pessoa, não fazia acepção de pessoas. Então fica esse chamado para nós, né? Não ficarmos na mediocridade, não termos critério de acepção de pessoas e, assim que possível, presentear. E não há presente melhor do que a oração, do que a reciprocidade, do que você mandar um vídeo, olha que legal, interessante esse vídeo, para crescimento, né? Para edificação. Deus abençoe, excelente dia e que Deus nos faça inteligente, intelectuais, abra os horizontes da intelectualidade, que nós possamos sair da mediocridade e sermos generosas, presenteadoras. Amém? Excelente dia, Deus abençoe. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde